O sábado bíblico. O autor da religião cristã, Jesus Cristo, Filho de Deus, é o autor do sábado. Foi ele quem trouxe à existência o mundo, fazendo-o em 6 dias. Foi ele quem repousou no 7º dia, abençoou-o e tornou-o santo, pois o Filho de Deus era e é o Criador. Todas as coisas foram feitas por ele. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. São João, capítulo 1, versos 1 a 3. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Verso 10. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Verso 14. O qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades. Tudo foi criado por ele e para ele. Colossenses 1, 15 e 16. O tempo em que ele fez o sábado, conforme já vimos, foi o fim da semana da criação. Gênesis 2, 1 a 3. O objetivo pelo qual originou o sábado foi separar um dia, o 7º, e nele repousar, abençoá-lo e santificá-lo. O sábado, um dia, não uma instituição. O material do qual ele fez o sábado foi o 7º dia. Ele separou aquele dia e fez dele o sábado. O sábado não é alguma coisa que ele tenha colocado no dia, é o próprio dia. O 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não nos é mandado lembrar do sábado para santificá-lo. O mandamento diz: lembra-te do dia do sábado para o santificar. O sábado não é qualquer coisa separada do dia, a qual possa ser mudada de um lugar para o outro e talvez colocada em outro dia. É o próprio dia, o 7º dia. Ouvimos hoje a respeito da instituição do sábado, mas a Bíblia nunca fala de uma instituição sabática. Fala acerca do dia do sábado. Não existe uma instituição sabática tal que fosse abençoada e santificada para o bem da humanidade separada do dia. Foi o dia que foi abençoado e tornado santo, e dessa forma é o dia que se torna o sábado. O dia que Deus abençoou jamais pode ser separado do sábado. O sábado jamais pode ser separado do dia que Deus abençoou. Estes não podem existir separados, são inseparáveis porque são um só. O 7º dia é o sábado é o 7º dia. Jesus fez o sábado para toda a raça humana, não para uma parte ou uma nação. O sábado foi feito por causa do homem. São Marcos 2, 27. O sábado é de duração eterna. Deus fez o sábado para todos os tempos. Não o designou para ser de duração temporária, mas eterna. Jamais virá a época na qual o 7º dia não seja o abençoado santo dia de repouso de Deus. As obras das suas mãos são verdadeiras e justas, fiéis todos os seus mandamentos. Permanecem firmes para todo o sempre, são feitas em verdade e retidão. Salmos 111, 7 e 8. Mesmo na nova terra, o abençoado sábado do 7º dia será observado pelos salvos, e será que, desde um sábado até o outro, virá toda a carne a adorar perante mim, diz o Senhor. Isaías 66, 23. A razão pela qual Deus ordena aos homens observarem o dia do sábado é: porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há, e ao 7º dia descansou. Portanto, abençoou o Senhor o dia do sábado e o santificou. Êxodo, capítulo 20, verso 11. O sábado, portanto, é um memorial da criação da terra em 6 dias literais, e Deus o estabeleceu como um sinal do seu poder criador.
Por meio da sua observância, Deus pretendia que o homem o conservasse sempre na lembrança como o verdadeiro e único Deus, o Criador de todas as coisas. Sinal de santificação. O poder criador de Deus foi exercido a segunda vez na obra da redenção, a qual é, na realidade, uma nova criação. O sábado, como memorial do poder criador, torna-se assim um memorial de nossa salvação em Cristo. Foi ele explicitamente deixado como sinal de santificação. E também lhes dei os meus sábados para que servissem de sinal entre mim e eles, para que soubessem que eu sou o Senhor que os santifica. Ezequiel capítulo 20, verso 12. Como Cristo é o único que santifica seu povo, o sábado, pois, torna-se um sinal daquilo que Cristo é para o crente. É um memorial de nosso repouso nele, nosso repouso do pecado, da conclusão da sua obra, de completa salvação em nós, como memorial, deve ele durar para sempre. É Jesus quem salva do pecado. A salvação do pecado é a obra atual do poder criador de Deus em nós. Somente através desse poder comunicado aos pecadores pelo Espírito Santo pode o pecado ser subjugado na carne humana e o homem entrar no repouso da fé. É Jesus quem dá esse repouso. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. São Mateus capítulo 11, verso 28. Sinal de libertação do pecado. O sinal desse poder criador de Cristo é o sábado. Sábado quer dizer repouso. Foi ele dado não apenas para o descanso físico, mas como um sinal de repouso espiritual e libertação do pecado. Assim, aquele que guarda o sábado conscientemente entra no repouso divino, porque aquele que entrou no seu repouso, ele próprio repousou de suas obras, como Deus das suas. Hebreus 4, 10. Neste sentido, o sábado torna-se para o crente em Cristo um símbolo de tudo aquilo que o Evangelho encerra para ele em Cristo. Começo e fim do sábado. O sábado começa ao pôr-do-sol e termina ao pôr-do-sol. A maneira bíblica de computar os dias não é de meia-noite a meia-noite, mas de pôr-do-sol a pôr-do-sol. Quando o sol se põe, findou o dia e um novo dia começa. O anoitecer é o começo do dia, e foi a tarde e a manhã o dia primeiro. Gênesis 1, 5. Isto é, a noite, ou a parte escura do dia, vem primeiro e é seguida pela manhã ou parte clara. A recomendação divina é: de uma tarde a outra tarde celebrareis o vosso sábado. Levítico 23, 32. A tarde começa ao pôr do sol. A tarde ao pôr do sol, Deuteronômio 16, 6. E tendo chegado a tarde, quando já se estava pondo o sol, São Marcos capítulo 1, verso 32. Quando, pois, o sol se põe, na tarde do sexto dia da semana, indica o começo do sábado de Deus. A sexta-feira, de noite, ao pôr do sol, é a linha divisória entre o tempo secular e o sagrado. As horas entre o pôr do sol de sexta-feira, à noite, e o pôr do sol de sábado são tempo santo. Abençoou o Senhor o dia do sábado e o santificou. O tempo que nos é mandado lembrar para santificar é sagrado. Deus o tornou santo. Ele ordena ao homem santificá-lo. O propósito da observância do sábado. Santificar o sábado é usá-lo com o fim para o qual foi designado. Foi ele destinado a ser um dia de culto público, bem como de devoção particular. Mas ao sétimo dia será o sábado do descanso, santa convocação. Levítico 23, 3.
Temos o exemplo do próprio Cristo ao assistir ao culto público no sábado. Entrou num dia de sábado, segundo o seu costume, na sinagoga. São Lucas 4,16. As providências divinas para a observância do sábado incluem o preparo dos alimentos e de todas as coisas necessárias a fim de que estejamos prontos para interromper as atividades seculares terrenas quando o sábado